Fala, meu povo! E o assunto de agora é nada menos do que ele, o pai de todos os manuais de redação. Sim, o Manual de Redação da Presidência da República. Meus queridos, toda vez que aparece lá no seu edital, redação oficial, correspondência oficial ou manual de redação da Presidência da República, é em relação a este conteúdo, a estes conteúdos que nós vamos trabalhar no decorrer dessas dicas, que o conteúdo, o ponto do edital está versando e que, consequentemente, as suas questões versarão na prova. Muito bem. Tem muitas pessoas que não gostam muito desse assunto, já tiveram contato, mas não conseguem entender muito bem. Por quê? Porque é um conteúdo bastante técnico, tudo aquilo que está dentro do Manual de Redação da Presidência da República. Muito bem. E há alguns que nem sabem realmente o que significa. Então, essas dicas servem tanto para você que já teve um contato e não gosta muito desse assunto, mas precisa aprender, quanto para você que nunca havia escutado falar sobre e precisa ter esse contato e, consequentemente, o domínio desse conteúdo. Então, vem cá comigo. Nós vamos fazer uma série de dicas e essa dica inicial é uma dica introdutória, é uma dica que vai trabalhar com aspectos mais gerais em relação a esse tema, mas que são cobrados também e eu vou demonstrar para vocês em questões ao final dessa nossa mini aula, perfeito? O que é então a redação oficial? Deixei explicitado aqui para vocês no quadro. Redação oficial é a maneira pela qual o poder público, olha lá com letra maiúscula, então nós estamos falando de governo, tá bem? Redige comunicações oficiais e atos normativos, ou seja, é a maneira como acontece a comunicação por escrito entre setores, entre seções, entre ministérios, entre órgãos do governo. Ou seja, nós temos um arquivo que diz como é que deve ser redigido cada documento que é enviado de um setor para outro setor, de uma seção para outra seção, de um ministério para outro ministério e assim por diante. Não é feito de maneira aleatória. Por que não pode ser feito de maneira aleatória? Porque essa comunicação ela precisa estar sob os princípios da transparência, da publicidade. Ou seja, ela deve respeitar esses princípios, garantir esses princípios e efetivar esse princípio na comunicação. Porque tudo que se comunica é de interesse público. Então, é muito importante. Por isso que há um manual de redação para ditar como essa comunicação deve ser feita. E esse manual ele não serve só para essas comunicações oficiais realmente, mas ele serve também para você na sua redação. Sabia? Tem muitas dicas que são preciosíssimas para você conseguir escrever melhor a sua redação de concurso público, para você utilizar da língua de maneira mais correta e adequada a cada contexto no seu dia a dia. Então não é só lá em Brasília que isso é usado, ou só lá no setor de governo do seu estado, do seu município, porque às vezes até estados e municípios se apropriam de informações que estão dentro desse manual. Há outros manuais de redação? Há sim. Assim, inclusive até universidades criam seus próprios manuais de redação. Mas aquele que está acima de todos e aquele que é mais cobrado em concurso público é o Manual de Redação da Presidência da República. Perfeito? Muito bem. O que é que nós precisamos lembrar inicialmente, para além desse fato de que toda comunicação oficial ela vai prezar pelo princípio da publicidade, da transparência, da impessoalidade? Que essa comunicação sempre vai responder àqueles elementos que são essenciais para que a comunicação se efetive. Quando acontece qualquer ato de comunicação, nós precisamos de alguém que fale, de alguém que escute, de um assunto que seja discutido. Do contrário, a comunicação não se efetivará. Neste caso, na comunicação oficial, nós temos quem é que fala? O próprio governo, entre aspas, o próprio poder público. Então, representado por um ministério, representado por uma seção, representado por uma divisão e assim por diante. A quem é que fala? Ao próprio público. E esse público, ele pode ser tanto uma instituição
privada quanto uma instituição pública, tá? Não precisa ser especificamente o indivíduo, mas sim comunicação entre outras instituições. E o que é que fala? Sempre vai falar sobre assuntos que são condizentes e que estão dentro da competência daquele órgão, daquela divisão e daquela seção. Então não vai falar de assunto aleatório, mas sim daquilo que compete a cada um dos elementos que concretizam aquele que fala, que pode ser chamado de emissor, que pode ser chamado de locutor, a quem fala, interlocutor, aquele que vai receber a informação. E o que fala, o assunto, o tema. Então, por isso aqui, quem é que comunica, o que comunica e a quem comunica, perfeito? Toda essa comunicação aqui, vamos pensar na questão do assunto, pode ser até mesmo a necessidade de trocar um ar-condicionado de algum setor. Ou pode ser o convite para um ciclo de palestras, ou pode ser a requisição para a criação de um software, de um sistema para fazer o levantamento de dados daquele ministério em relação a certas investigações. Então, por isso que são assuntos que competem a fulano, né? A fulano, que nesse caso aqui será a representação do órgão, da divisão, da seção, do ministério, da secretaria e assim por diante, tá? E essa comunicação ela pode acontecer entre diferentes representantes, diferentes servidores, inclusive, né, dentro do sistema, que ocupam cargos distintos dentro daquele ministério, dentro daquela secretaria e assim por diante. Inclusive, é bom lembrar que esse quem comunica, que a prof fala a todo momento, que é o poder público, ele é personificado por você, meu querido, depois, quando você assume a sua função de servidor, né? É o servidor que faz essa comunicação em nome do órgão, percebem? Perfeito? Ou pelos outros servidores que já estão em exercício, perfeito? Toda essa comunicação, ela é sempre feita com uma intenção e com uma finalidade. Então, se eu, por exemplo, faço a organização do ofício, envio o ofício com a intenção de quê? Com a intenção de que se crie um sistema. Então, estou fazendo esse pedido a quem realmente é competente para conseguir atender a esse pedido. Então, é sempre feita com uma intenção e com uma finalidade. E toda essa intenção e finalidade, ela sempre deve prezar por facilitar o entendimento daquela comunicação, tá? Então, em cada contexto, se apresentará de maneiras diferentes. Perfeito, meus queridos? Para além disso, de toda a comunicação ser feita com uma intenção e com uma finalidade e uma adequação da linguagem, tá? Há atributos que essa redação oficial deve respeitar, deve seguir, deve cumprir. Quem são esses atributos? Que inclusive são muito temas de questão, tá? Os atributos são: a redação oficial ela se caracteriza por ser escrita com clareza e precisão, ter objetividade, concisão, coesão e coerência, impessoalidade, formalidade e padronização e uso da norma padrão da língua portuguesa. Então, são todos esses os atributos, podemos falar que são os fundamentos, podemos falar até mesmo que são os princípios da redação oficial. É interessante que vocês decorem realmente esses princípios, esses fundamentos, esses atributos. Por quê? Porque eles são cobrados com certa frequência em questões. Realmente diz que são atributos, são princípios da redação oficial e daí elenca x, x, x. E você precisa dizer se é verdade, né? Ou se é um item incorreto, se é correto ou incorreto, ou até mesmo em alternativas. Em qual alternativas estão todos os atributos, né? Estão descritos atributos da redação oficial. Então é importante que você realmente decore essa listinha. Lógico que em dicas posteriores nós vamos trabalhar com especificações e com mais detalhes sobre cada um desses tópicos. Mas a minha função agora é só que você realmente tenha esse primeiro contato com os atributos. Olha lá. Quem são os atributos, então? A linguagem deve ser clara e precisa. A apresentação da informação deve ser objetiva e deve ser concisa. No momento em que eu apresento essa informação, eu devo respeitar as regras e os mecanismos de coesão e coerência. E eu devo apresentar essa informação de maneira impessoal, porque eu não estou representando ali os meus desejos, eu não estou ali apresentando e colocando dentro do texto os meus desejos, mas sim o desejo daquele que comunica, que é o público, o poder público. Então, estou apresentando algo que é de interesse público, tá?
Eu devo prezar pela formalidade e pela padronização. Se um ofício é escrito dessa maneira, ele sempre deverá ser escrito da maneira que está disposto dentro do manual, por isso padronização. Não é porque está sendo feito no Ministério da Saúde ou no Ministério da Educação que vai ser feito de maneira diferente. Padronização. E, lógico, o uso da norma padrão da língua portuguesa, ou seja, respeitar a todas as regras da língua portuguesa, em relação à concordância, em relação à regência, em relação à ortografia, acentuação e por aí vai, porque nós temos muitas regras dentro da norma padrão da língua portuguesa. Então, repetindo, meus queridos, quais são os princípios, fundamentos e atributos? Clareza e precisão, objetividade, concisão, coesão e coerência, impessoalidade, formalidade, padronização e uso da norma padrão da língua portuguesa. E por que é que eu falei isso? Olha aqui um exercício para você ver como realmente é cobrado a listagem só. Se você decora aqueles princípios ali, já é meio caminho andado, pode ter certeza. Olha a questão. As comunicações oficiais devem ser entendidas por todos os cidadãos. Isso aí, por quê? Porque tudo que é publicado ali, todo assunto relativo às atribuições do órgão que comunica é de interesse público. Então, deve ser transparente, todos devem entender aquilo. E diz assim, ó, devem ser entendidas por todos os cidadãos e seguir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia? Gente, foi isso que nós acabamos de repetir ali? Vou voltar lá. Foi isso? Não tem legalidade aqui? Não tem legalidade. Tem eficiência aqui? Não tem eficiência aqui. Eficácia, perdão. O que a questão quis fazer aqui foi apresentar os itens lá do LIMP, né? Que está dentro da Constituição, mas que não é o princípio da redação oficial. E é uma questão muito manhosa. Ela está errada, obviamente, mas por que ela é muito manhosa? Porque dentro do manual, depois que apresenta aqueles atributos ali, aparece esse trechinho aqui, ó. Dentro do manual, depois que aparecem os atributos, aparece assim, ó. Fundamentalmente, esses atributos decorrem da Constituição. Que dispõe no artigo 37 o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer poder da União, do Estado, do DF, dos municípios, obedecerá os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Sendo a publicidade, a impessoalidade e a eficiência princípios fundamentais de toda a administração pública, e devem igualmente nortear a elaboração dos atos e das comunicações oficiais. Ou seja, dentro do manual, na sequência, nós temos essa especificação envolvendo os princípios que devem ser obedecidos pela administração pública, que, consequentemente, estarão refletidos na maneira com que se publica todo o assunto de interesse público. Mas não, preste atenção na nossa questão, não são realmente aquilo que a comunicação oficial deve seguir. Por quê? Porque aqueles princípios ali estão relacionados à administração pública. Os princípios e os atributos relacionados à comunicação oficial não são esses. Esses aqui estão relacionados à administração pública, e nem se fala de eficácia, né, gente? Se fala de eficiência lá na estrutura, perfeito? Olha lá, repetindo como fala no trechinho: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, perfeito? Então, por isso a questão está errada, e por isso que ela é manhosa, tentou realmente te pegar. Agora, olha lá, última questão para nós finalizarmos esse nosso bloco. Diz assim, ó: considerando as disposições do Manual de Redação da Presidência da República acerca da redação oficial, julgue o item. Entre as características da redação oficial incluem-se a objetividade, a impessoalidade e a informatividade. E aí, gente, questão o quê? Errada. Por quê? Porque não é uma característica a questão da informatividade. Lógico que, consequentemente, informa algo em relação ao assunto que é publicado, mas não está dentro dos atributos. Por isso, essa questão está incorreta. E com essa, meus queridos, nós finalizamos esse bloco e esse momento em que a prof trabalhou com algumas dicas gerais sobre redação oficial. Espero vocês no nosso próximo encontro. Até!